Muito bem. Continuando lá os nossos exercícios sobre os dois primeiros módulos, competência tributária e tributos, vamos para a questão número 50. Vamos lá? O imposto sobre a transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos é objeto de regras constitucionais. Vamos dar uma paradinha aqui e fazer um comentário. Esses impostos estaduais, esses impostos federais, esses impostos municipais, que têm dispositivos previstos na Constituição, esses dispositivos constitucionais caem em todas as provas, seja da Receita Federal, estadual ou municipal. Então vamos lá. Vamos reiniciar a leitura. O imposto sobre a transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, ou ITCD, ou ITD, a sigla tanto faz, é objeto de regras constitucionais que limitam a atuação dos Estados em seu poder de cobrança. Entre as opções abaixo, assinale aquela que não corresponde a uma disposição constitucional relativa ao ITCD. Então vamos lá. Opção A. Em caso de doação feita em Rondônia de imóvel localizado no Acre, o imposto competirá ao Estado do Acre. Ora, minha gente, nós já sabemos que o artigo 155, parágrafo 1º da Constituição Federal, determina que se for bem imóvel, seja a transmissão causa-morte, seja a transmissão por doação, em se tratando de bem imóvel, caberá sempre para o Estado, ou DF, né, da situação do bem. Seja causa-morte ou seja doação. Ok? Lógico, se o bem estiver no exterior, aí é uma outra questão, a lei complementar federal vai ter que estabelecer. Mas, fora isso, cabe ao Estado da situação do bem ou DF. Então, está certa a primeira afirmativa. Vamos para a segunda. B. Em caso de inventário realizado no Amapá, relativamente a títulos de crédito mantidos pelo Decus em agência bancária no Acre, o imposto competirá ao Estado do Acre. Ora, minha gente, em se tratando de bens móveis, será devido, no caso de inventário, para onde se processar o inventário, que seria o Amapá, e não por o Acre. Então, marque lá, Vitor, para nós, letra B de bola, como a letra a ser marcada, embora a gente vá olhar as outras. Essa está errada, porque em se tratando de bens móveis, como são títulos de crédito, em se tratando de inventário, é devido ao Estado onde se processa o inventário, que no caso foi o Amapá. Mas letra C, se o doador tiver domicílio no exterior, a definição do Estado ao qual competirá o imposto é matéria de lei complementar. Corretíssimo. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Essa lei complementar ainda não existe. D. Cabe ao Senado Federal fixar alíquotas máximas do ITCMD. Perfeitíssimo. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição. Letra E. Em se tratando de bem imóvel localizado em território nacional, o imposto será sempre devido para o Estado ou DF da situação do bem. Corretíssimo. Então, resposta à letra B de bola. Agora, voltando para mim, só vamos dar uma recordada. Em se tratando de bens imóveis, seja a causa-morte, seja a doação, o imposto será sempre devido para o Estado da situação do bem. Agora, em se tratando de bens móveis, se for causa-morte, é para o Estado onde se processa o inventário, o arrolamento, onde se processa a sucessão. E, em se tratando de doação, é para o Estado do domicílio do doador. Muito embora, na imensa maioria das vezes, o contribuinte seja o donatário, quem recebe, mas é devido para o Estado do domicílio do doador, no caso de doação. Ok? Maravilha. Então, essa foi a nossa questão 50. Vamos para a próxima, 51. Considere, hipoteticamente, que determinado cidadão brasileiro aqui domiciliado adentre no território nacional com um microcomputador adquirido lá no exterior. Assinale a opção que se aplica a essa situação hipotética, no que se refere ao ICMS, de acordo com a Constituição Federal, desconsiderando o arcabouço jurisprudencial que envolve a matéria. Ora, voltando para cá, vejam como essa informação é importantíssima. Porque nós vamos ver que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A
da Constituição, 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A da Constituição, determina que o ICMS incide sobre importação por pessoa física, jurídica, contribuinte, não interessa, nem o objetivo da importação. No entanto, a súmula número 660 do STF determina que não haverá incidência do ICMS na importação pessoa física nem jurídica não contribuinte do imposto. Já houve uma tentativa de alteração do verbete dessa súmula, inclusive alguns autores citam essa alteração como já sendo o novo verbete, mas essa modificação não foi aceita e permanece, portanto, definitivamente, o verbete de que não há incidência do ICMS na importação por pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto, embora no texto da Constituição diga com toda a clareza do mundo, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A, que incide sim. Por isso o examinador fez questão nessa questão agora, o examinador ele restringiu a resposta ao texto constitucional, desconsiderando a jurisprudência. É a única forma que você vai marcar, a única situação que você vai marcar de acordo com o texto constitucional, porque se ele não disser nada, ou se ele disser de acordo com a jurisprudência, você vai marcar de acordo com a jurisprudência. A única opção que você não vai marcar de acordo com a jurisprudência é se ele expressamente determinar, como fez nessa questão aqui. Então vamos lá. De acordo com a Constituição, a incidência normal. Então vamos ver as respostas da nossa questão número 51. Então vamos lá. O cidadão terá que pagar o ICMS somente pelo fato de ter entrado com bem de pessoa física, pois se provar que o bem destina-se à sua empresa, não terá que pagar absolutamente, incide de qualquer forma. O cidadão não terá que pagar o ICMS por não ser contribuinte habitual do imposto, não. É uma das circunstâncias que não depende de habitualidade nem de volume que caracteriza o intuito comercial. C. O cidadão terá que pagar o ICMS a menos que a finalidade seja de doação, também não. D. O cidadão terá que pagar o ICMS simplesmente pelo fato de ter entrado no território nacional importando bem do exterior. Corretíssimo. É a nossa letra D de dado. E a última, o cidadão terá que pagar o ICMS a menos que a finalidade seja comercialização? Não. Qualquer que seja a finalidade. Mas muito importante o enunciado da questão, que pediu para desconsiderar o arcabouço jurisprudencial. Cuidado então, minha gente. Sempre que houver um conflito, como infelizmente há, entre o texto da Constituição e o Supremo Tribunal Federal, porque não poderia haver, mas de vez em quando acontece, você vai marcar de acordo com a jurisprudência, salvo se o examinador expressamente determinar que você não o faça. Certo? Próxima questão, número 53. É isso, Vitor? 52, vamos lá. 52. Em relação ao imposto sobre ICMS, a sua disciplina na Constituição Federal é correto afirmar que, vejam, questões a respeito do ICMS, não é porque eu sou fiscal do ICMS que eu as coloco, absolutamente. Eu as coloco porque são questões de prova, inclusive da Receita Federal e do Municipal, porque ICMS é dispositivo constitucional, então cobrado normalmente. Então vamos lá. Em relação ao imposto ao ICMS, é correto afirmar que o ICMS incidirá sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços compreendidos na competência tributária dos municípios. Ora, minha gente, voltando para mim, nós precisamos fazer uma recordação disso. O Vitor vai colocar um quadrinho lá para mim, para que eu possa recordar com vocês esse detalhe muito importante. É uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui, olha, prestação de serviço com fornecimento de mercadoria.
quais são as três possibilidades aqui. A primeira possibilidade é o serviço previsto na lista da Lei Complementar 116 de 2003, que traz a lista de serviços tributados pelo ISS, sem autorização de cobrança de ICMS, sem autorização de cobrança de ICMS. Neste caso, é uma hipótese de não incidência do ICMS sobre mercadoria fornecida. O item 4.03 da lista de serviços, por exemplo, determina isso exatamente, ou seja, serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, casas de saúde, você se cortou, foi para o hospital, tem o serviço médico, mas tem gases, esparadrapo, remédio, não é que você vai utilizar, são mercadorias que lhe serão fornecidas. E como o serviço está previsto na lista, sem autorização de cobrança de ICMS, né, sem essa autorização, é uma hipótese de não incidência do ICMS sobre mercadoria fornecida. Qual é a segunda possibilidade? Idem, ou seja, o serviço está previsto na lista com autorização de cobrança de ICMS. Neste caso, o item 14.03, por exemplo, recondicionamento de motores, exceto fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS. Então, neste caso, vai incidir ICMS sobre a mercadoria e o ISS sobre o serviço. E a última possibilidade é o serviço não previsto na lista. Na lista da Lei Complementar 116 de 2003. Então, nesta hipótese, o que vai acontecer? Vai haver incidência do ICMS sobre o valor total, de acordo com o dispositivo constitucional, artigo 155, parágrafo 2º, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B da Constituição Federal. Ok? Então, nós temos uma possibilidade de não incidência do ICMS, que é a primeira. Uma incidência, que é a segunda, sobre o valor da mercadoria, e uma incidência, que é a terceira, sobre o valor total cobrado. Ok? Ora, enquanto voltamos lá para a questão, vocês devem estar se perguntando, mas eu vou ter que decorar toda a lista da lei complementar. É óbvio que não. Mas algumas você vai precisar saber, principalmente se for fazer concurso para o ICMS ou para o ISS. Muito bem. Então, voltando lá, a nossa opção A está... não está correta, nós estamos procurando a correta na nossa questão número 52. B de bola, o ICMS incidirá nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora de sons e de imagem, recepção livre e gratuita? Não, é uma imunidade previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D de dado. Letra D, o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, corretíssimo. Também é uma imunidade do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, e ainda é assegurada a manutenção do crédito. E a letra E,
incidirá o ICMS sobre as operações com ouro quando este é definido como ativo financeiro? Não. Como ativo financeiro só há incidência do IOF. Então, marca lá, Vitão, para nós, letra D de dado. É o nosso gabarito. Maravilha. Vejam lá essa questão importante. Toda a questão que envolver dois impostos, ICMS e ISS, ICMS e IPI, é muito importante porque é uma questão provável em prova, porque já exige conhecimento de dois impostos. Certo? Encerramos aqui, até o próximo encontro.